E se eu dissesse para quem está nos ouvindo hoje que a maior ameaça à sobrevivência de uma empresa super sólida, com 30 anos de mercado, não é a falta de dinheiro nem uma crise econômica absurda, Uhum. mas sim o fato de ela não ter, sabe, um único centavo de dívida? Soa completamente contraintuitivo, né? A gente é condicionado a pensar que a estabilidade máxima é não dever nada pra ninguém. Ah, total. É o sonho dourado da gestão conservadora, digamos assim. Existe essa visão quase que arquitetônica dos negócios, sabe? Onde a ausência total de empréstimos é vista como aquele alicerce inabalável. Um porto seguro contra qualquer crise. Exato. A pessoa constrói aquele império tijolo por tijolo, não deve favor a banco nenhum e acha que tá segura pra sempre. Mas aí a realidade bate na porta. E de repente essa fortaleza inabalável percebe que o mundo inteiro se moveu e ela ficou isolada. Pois é, isolada numa ilha. Isso. E hoje, na nossa análise, no nosso mergulho profundo, a gente vai destrinchar um caso de ensino em administração que é, olha, um dos dilemas mais reais e angustiantes de finanças corporativas. Aquele cabo de guerra brutal de crescer assumindo dívidas ou ficar seguro, mas sumir aos poucos do mercado. É o clássico dilema entre o custo de oportunidade e o risco de ruína. E para quem está acompanhando a gente, o que deixa essa discussão de hoje tão rica é a narrativa por trás. A gente não vai ficar só na teoria. Ah, não mesmo. Deixa eu apresentar os protagonistas. De um lado, a gente tem a João Construções Limitada, fundada lá em 1988, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. E quem comanda é o seu João. Certo. Ele tem 61 anos, é aquele construtor bem conservador, meticuloso. O maior orgulho da vida dele é, nunca ter pisado numa agência bancária para pedir dinheiro. Uma raridade no Brasil, né? Exatamente. Mas aí, do outro lado da mesa, a gente tem o Marcos, um consultor financeiro de 35 anos que acabou de chegar na empresa com uma proposta que simplesmente vira a operação de 3 décadas de cabeça para baixo. É um choque de gerações absurdo. Mas, mais do que isso, um choque de visões de mundo. E o mais interessante para quem ouve a gente é que, tecnicamente, nenhum dos dois está 100% errado. Como assim? É que, na vida real, decisões financeiras não se resumem a rodar uma fórmula no Excel. Elas envolvem risco patrimonial da família, traumas do passado e aquela pressão de um mercado que, olha, não perdoa quem fica parado. Nossa, sim. E é por isso que, lendo esse caso, eu confesso que fiquei muito do lado do seu João. Eu vou assumir aqui a cabeça do gestor conservador, sabe? Aquele cara que sente a dor de arriscar a vida inteira de trabalho. Justo, justo. E eu vou assumir o papel da consultoria. Vou trazer a frieza dos números, a urgência matemática do mercado, que é o que o Marcos defende. Porque o mercado não tem sentimentos, ele tem demandas. Tá, então vamos começar entendendo o que está em jogo. Para entender por que o Marcos quer mudar, a gente precisa olhar para a máquina perfeita que o seu João montou. Porque olhando como um gestor cauteloso, o modelo dele beira a perfeição, é fascinante. Sobre a ótica da redução de risco, é um reloginho mesmo. Vamos destrinchar isso aqui para os ouvintes. A construtora entrega casas num ciclo de 60 meses, 5 longos anos. É tempo à beça. Bastante. O custo de cada casa é de R$600 mil. Se você diluir isso no tempo, a empresa gasta R$10 mil redondos por mês, com pedreiro, fundação, material, tudo bem suave. O fluxo de saída super controlável. Sim. E quem banca isso? O cliente. O cliente compra na planta e assume parcelas mensais de R$13 mil nesses mesmos 5 anos. Ou seja, entra 13 mil do cliente, sai 10 mil da obra. Sobra religiosamente R$3 mil de margem por mês. Aquele famoso BDI. E vale pontuar para quem nos acompanha que esses 3 mil de BDI não são só lucro para o bolso do dono. Ah, com certeza. É daí que se paga a conta de luz, o salário da equipe, impostos e, lógico, a margem final da construtora. Exato. E a escala deles é brutal. Eles rodam 100 casas simultâneas. Se a gente fizer as contas para esses 5 anos, são 78 milhões em receita. E sobra limpo de lucro líquido R$13,5 milhões. É uma margem de 17,3%.
E o melhor, Sem uma gota de dívida. nenhuma. Zero dívida no balanço. A operação se banca sozinha. Aí, se eu sento na cadeira do seu João e um rapaz de 35 anos me fala para mudar, eu pergunto, mudar para quê? Time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Eu concordo que dentro dos muros da empresa, o argumento do seu João é irretocável. A questão, e que o consultor enxergou muito bem, é que o problema não está lá dentro. Está do lado de fora. A cidade mudou. Mas Resende continua lá no mesmo lugar? Geograficamente, sim, mas economicamente é outra cidade. Resende virou um polo metalmecânico gigantesco. Vieram novas fábricas, montadoras e, junto com isso, uma enxurrada de executivos de São Paulo e Minas Gerais com a família inteira. Ah, entendi. E esse pessoal não tem a menor paciência para esperar 5 anos por uma casa. Eles têm dinheiro na mão, emprego garantido e querem a chave na porta em no máximo 12 meses. Nossa, é aquele clássico problema da pressa contra a perfeição. A qualidade do seu João, o tempo de cura do concreto, o acabamento artesanal, isso leva tempo. Mas a urgência do mercado está atropelando isso. Construtoras menores, muitas vezes com um padrão pior que o do seu João, estão ganhando contratos simplesmente porque prometem e entregam em 12 meses. A João Construções já perdeu 3 clientes antigos em só 6 meses. Caramba, perder cliente fiel machuca. Muito. Os clientes falaram abertamente, olha, a casa de vocês é incrível, mas eu tenho que botar meus filhos na escola agora, não em 2030. Ser sólido demais hoje significa perder o bonde. A qualidade não é o problema, o tempo é. Sabe o que isso me lembra? Imagina que você faz o melhor relógio de bolso suíço do mundo. Engrenagens banhadas a ouro, nunca atrasa, o produto é impecável. Uhum. Mas, de repente, o mundo inteiro só quer comprar smartwatch para medir o coração no pulso. O seu relógio não piorou em nada, mas ele simplesmente não se encaixa mais na urgência das pessoas, sabe? Nossa, analogia perfeita. O seu João está tentando vender paciência para quem quer a coisa para ontem. E é aí que entra a matemática agressiva do Marcos, o consultor. Já que o mercado não vai esperar 60 meses, a empresa vai ter que aprender a construir a casa em 12. E aí que eu, na pele do gestor conservador, começo a suar frio. Essa engenharia financeira me assusta. É o preço da aceleração, né? Vamos para os números da nova proposta. Para erguer a mesma casa de R$600 mil, mas em 12 meses, o custo mensal explode. Aqueles 10 mil por mês viram 50 mil por mês por casa. Mas espera aí, o cliente não vai passar a pagar 50 mil de parcela? Não, não. O contrato do cliente continua o mesmo. Ele segue pagando os mesmos confortáveis 13 mil reais por mês. Gente, então a conta não fecha. Se entra 13, mas sai 50 mil por mês para a obra, a gente tem um furo de caixa. Um buraco de 37 mil. Não, pera. Tem o custo indireto. Tem o custo da operação. O buraco real, o déficit, é de 52 mil reais por mês. Por imóvel. Negativos. Isso não tem cabimento. Se ele está construindo 100 casas e tem um furo de 52 mil reais em cada uma todo mês, o seu João vai precisar bater no banco para pedir o quê? Uns 60 milhões? 62,4 milhões de reais, para ser exata. Meu Deus! É o que a gente chama de aumento na necessidade de capital de giro. Pensa assim, no modelo antigo, ele andava de bicicleta no plano, o cliente empurrava. Agora, ele quer apostar corrida numa subida íngreme. O banco precisa dar esse oxigênio financeiro para a construtora conseguir trabalhar 5 vezes mais rápido. Mas esse oxigênio custa uma fortuna. E aqui que a ideia do consultor parece loucura total para mim. A gente simulando aí uma taxa de juros camarada, tipo 0,5% ao mês, a empresa vai gastar mais de 2 milhões de reais só pagando juros para o banco. O custo financeiro é pesado. Pois é. Então aquele lucro líquido de 13 milhões e meio encolhe para 11,7 milhões. A margem cai de 17% para 15%. Você está me dizendo que a consultoria quer que o seu João assuma 62 milhões em dívida, trabalhe feito um maluco em 1/5 do tempo, para no final ganhar menos dinheiro? Essa ação é super natural. A gente é treinado para olhar o valor absoluto. E nominalmente 11 é menor que 13, claro. Mas finanças corporativas, elas operam em outra lógica. Elas avaliam o tempo.
E aí entra a mágica do VPL. O valor presente líquido. Isso. Eu acho que isso parece meio, sabe, uma ilusão de ótica financeira para tentar convencer o dono. Como é que o VPL explica ganhar menos dinheiro? Olha, se eu te oferecer R$ 1 milhão hoje na sua mão, ou R$ 1 milhão daqui a 10 anos, o que você escolhe? Hoje, lógico, daqui a 10 anos a inflação engoliu o dinheiro. Se eu pego hoje, eu invisto e transformo em 2. Exato, você acabou de definir a lógica do VPL. O dinheiro no tempo tem um custo de oportunidade. No modelo do seu João, a empresa fatura mais, mas ela fica com o dinheiro travado por 5 anos para ver a cor do lucro lá no final. No modelo do Marcos, o lucro é menor, 11,7 milhões, mas isso entra no caixa da empresa em um único ano. Ah, entendi. Então eles sacrificam um pedaço do lucro para comprar o próprio tempo de volta. Perfeito. E o que a empresa faz com os 4 anos que economizou? Ela reinveste. Ela compra os terrenos vizinhos antes da concorrência, ela sobe mais 100 casas, depois mais 100. Quando a gente desconta esses valores e traz tudo para o valor de hoje, o VPL do projeto antigo era de 10,1 milhões. O VPL do projeto alavancado, mesmo pagando o banco, vai para 11,2 milhões. O banco te cobra caro, sim, mas o mercado te premia muito mais por você entregar velocidade. A matemática faz sentido. No papel é brilhante, comprime o tempo. Mas olha, o papel aceita qualquer coisa. Lá no canteiro de obras a história é outra. O que acontece quando dá errado? Porque uma planilha não recebe oficial de justiça, né? É verdade. E é lei nas finanças. Se você dá um salto enorme em rentabilidade, o risco cresce na mesma proporção. E aí a gente entra no pânico do seu João e que é muito real para quem acompanha a gente e tem negócio próprio. O gerente do banco não vai emprestar 62 milhões de reais baseado num slide bonito de VPL. Ele vai pedir garantia real. Terrenos, recebíveis. Tudo. A terra, as casas que estão subindo, tudo fica alienado ao banco. O risco que antes era só operacional, choveu, o cimento atrasou, agora vira risco patrimonial da família. Se a obra parar, o banco toma os tijolos. Toma tudo. A alavancagem joga o patrimônio acumulado na mesa de apostas. E tem o histórico familiar, que pesa muito. O pai do seu João dizia que dívida é risco. O avô perdeu as coisas para o banco no passado. Fora que, sendo no Brasil, o país das crises surpresa, a gente precisa estressar esse cenário otimista do Marcos. Qual é o tamanho do buraco se a coisa desandar? Um bom consultor não fica só no cenário ideal, tem que mostrar a catástrofe. Vamos colocar o plano de 12 meses num cenário de estresse. Manda. O que acontece? Vamos imaginar que no terceiro mês de aceleração acontece uma crise macroeconômica. Falta cimento, falta aço, o custo da construção toma um choque de inflação de 15%. Fazer a casa pula de R$600 mil para R$690 mil. Daí. Mas e o cliente? O contrato do cliente é travado naqueles 13 mil por mês. Exatamente. A construtora não pode repassar um centavo dessa inflação. Ela engole o prejuízo sozinha. Nossa. E tem mais. Se a inflação sobe no país, o que o Banco Central faz? Sobem a taxa de juros. Aquele financiamento maravilhoso de 0,5% ao mês precisa ser renegociado. E o banco joga a taxa lá para 1,5% ao mês. É o pesadelo perfeito. Se o custo da obra disparou e o caixa secou mais rápido, aqueles 62 milhões já não cobrem mais nada, né? Não cobrem. A necessidade de financiamento da empresa pula para mais de 74 milhões de reais. Isso só para a obra não parar. E pagando 1,5% ao mês sobre 74 milhões. Quanto que dá de despesa financeira? De juros, a empresa passa a dever mais de 7,2 milhões para o banco. Meu Deus. O que acontece com aquele lucro de 11 milhões? Desaparece e vira ruína. A João Construções, que passou 30 anos sempre operando no azul, fecharia esse ciclo rápido com um prejuízo na veia de quase 2,5 milhões de reais. É a quebra da empresa. Caramba, destruiu o legado. E aí vale a reflexão, compensa arriscar o trabalho de uma vida inteira por uma fatia maior desse mercado apressado? A gente tem que olhar de perto aquela margem que o consultor falou que caía para 15%, né? Sim, de 17 para 15.
15% numa obra civil voando assim não é um colchão de segurança de jeito nenhum. Não, é uma folha de papel. Sem contar que a margem real já sofre muito com o custo administrativo invisível, que a empresa sem dívida costuma ignorar. Se um fornecedor entra em greve e atrasa a obra há 15 dias, o caixa já não aguenta pagar a parcela do banco. É operar no fio da navalha. Então, olha só a encruzilhada dolorosa do seu João, que é o coração do nosso caso de hoje. De um lado, ele tem o que a gente pode chamar de morte lenta. Ele segue firme, sem dever nada, super conservador, mas vai sendo esmagado pela concorrência que é mais rápida. E vai perdendo o cliente mês a mês até ficar irrelevante. Isso. Do outro lado, ele tem a morte súbita, que é embarcar nessa montanha-russa do banco, pegar milhões emprestados, explodir o VPL da empresa, mas botar a sobrevivência e a comida da família numa aposta que, se der errado, destrói 30 anos em um ano só. É um peso enorme. Muito. E eu acho que a gente tem que jogar essa bola para quem está escutando a gente. Seja lá na sua empresa, no seu trabalho. Será que essa busca frenética pelo crescimento máximo justifica você arriscar o alicerce que você demorou tanto para construir? Ou será que essa tua sensação de segurança é só uma ilusão, enquanto você vê o mercado te deixar para trás? Fica aí a reflexão. Muito bom. E para colocar um último ponto nisso tudo, uma provocação final sobre algo que o caso meio que esconde. A gente passou minutos discutindo taxas de juros, planilhas e VPL, mas no fundo, a decisão de pegar os 60 milhões não é matemática, ela é puramente psicológica. Pelo lado da história do avô dele, você diz? Exato. O trauma do fundador, o medo das histórias do pai sobre dívidas, esse é um componente invisível que está pesando mais que qualquer balanço. A gente procura a ineficiência na rota do caminhão, no cimento, em tudo. Mas quando a empresa cresce a ponto de precisar dar um salto desses, o maior gargalo pode estar na cabeça de quem assina os cheques. Até que ponto o próprio criador do negócio vira o teto de vidro que impede a empresa de voar? Fica aí também esse questionamento. Nossa, o criador sufocando a obra. É forte, é muito real. Porque continuar tocando a música em 5 anos, quando o baile todo tá dançando em 12 meses, pode ser só uma passagem de primeira classe para o esquecimento. Gente, o smartwatch não perdoa ninguém. Muito obrigado a todos que acompanharam mais essa nossa análise de hoje e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!